À noite, depois das trindades, quase ao morrer do dia, quebro por instantes a quietude irreal do meu gabinete de trabalho. Um Cristo olha-me da parede. Não sei se com olhos compassivos, sedulentes, envoltos em órbitas maceradas. Nas prateleiras, os doutores engenhosos, os espíritos satânicos, os romancistas amenos, perfilados como monges a ouvir homilia, convidam-me a entreter-me com eles. As terras do Demo e esta casa em particular são a grande fonte de inspiração do mestre Aquilino Ribeiro. Ele não deixava que lhe pusessem o pé em cima do cachaço e, portanto, quando lhe punham o pé em cima do cachaço, ele estrabuchava e, como ele dizia, sendo novo e tendo força, partia aquilo tudo. Lembro-me na escola, as professoras estavam sempre muito atentas à forma como eu escrevia e às coisas que eu escrevia, porque era neta do Aquilino. Quando aparecem ditaduras, é evidente que o Aquilino Ribeiro não está com elas. Está sempre do lado de lá de qualquer ditadura. O meu avô foi um escritor que teve de trabalhar para viver e para sustentar a sua família. Aquilino Gomes Ribeiro nasceu nesta casa da aldeia do Carregal, em Sernancelho, em 13 de setembro de 1885. Mas não foi aqui que ele construiu o seu espaço mais íntimo e acolhedor, o seu porto de abrigo. Em 1904, depois de uma mal-sucedida passagem pelo seminário de Beja, o jovem Aquilino acaba expulso e regressa a Soutosa, à casa paterna. E é também Soutosa que o acolhe depois de fugas e exílios. Por causa da sua participação em revoltas libertárias, como as de fevereiro de 1927 e de Pinhel contra a ditadura militar, que abriram portas ao regime salazarista. Ele foge para Soutosa, lá está a casa. Soutosa é sempre o porto que acolhe, a segurança. Esta é a casa por excelência do mestre. É aquela, aliás, onde ele regressava todos os anos, regressava em junho e aqui escrevia. Julgo que é consensualmente aceite que as terras do Demo e esta casa em particular são a grande fonte de inspiração do mestre Aquilino Ribeiro. Quando Aquilino se sentia acossado pelos esbirros da liberdade, ele regressava a Soutosa. Soutosa tinha a figura tutelar do pai, tinha a figura tutelar da mãe, tinha a figura tutelar da natureza, tinha o Penedo, a lapa grande onde se escondia e onde lhe iam levar comida. Na casa paterna, sentia-se seguro e confortável. Um conforto forjado nos espaços interiores, na cozinha, nas salas e corredores, no seu quarto, com os seus livros e as suas coisas. E também cá fora, junto dos bichos e da explosão vegetal que ele ajudou a vingar. Aliás, Aquilino sentia-se debaixo destas tílias nas melhores condições para desenvolver a sua atividade e até para ser feliz. A inspiração vinha de todo o lado, dos homens e dos animais, dos penedos, dos rios, das serras da Lapa e da Nave, do Carregal e de Sernancelho, de Moimenta, das terras que ele imortalizou como as do Demo, e sempre Soutosa.
nós estamos no escritório de Aquilino. Ali está a sua secretária, ali está a sua cadeira, ali está a sua caneta e aqui se traçaram milhares de páginas. Nos 77 anos da vida de Aquilino Ribeiro, há traves mestras que o definem como homem, como escritor e como cidadão, com destaque para o seu apego ilimitado à liberdade. A inclinação libertária do escritor manifestou-se muito cedo. Do quarto 33 do Colégio de Jesuítas da Lapa, ele olha o planalto da Serra da Lapa e sonha com a sua liberdade, sonha com a sua égua, sonha com o seu cão, ele sonha com um mundo sem aquelas paredes opressoras. Em Lisboa, no ambiente turbulento que marcou os últimos anos da monarquia, um Aquilino com um pouco mais de 20 anos empenha-se na contestação à ditadura de João Franco e liga-se à oposição mais radical e explosiva. Em 1907, quando está com dois amigos, no seu quarto de pensão da Rua do Carrião, estão a fazer bombas. Mas estão a fazer bombas de uma forma peculiar e desprendida, fumando os seus charutos. Eu creio que não rima bomba com charuto, a não ser que se queira efetivamente fazê-la explodir, que foi o caso que aconteceu. Os dois companheiros de Aquilino morrem e o escritor é preso. Consegue fugir dias antes do regicídio de Dom Carlos e recomeça a vida no exílio. Passa por Paris e pela Alemanha, onde casa com Greta Tiedemann. Com a morte de Greta em 1927, é uma vez mais no exílio que o escritor volta a casar-se, em junho de 1929, na capital francesa, com Jerónima Dantas Machado, filha do ex-presidente da República, Bernardino Machado. Nos anos de chumbo da ditadura de Oliveira Salazar, Aquilino apoia as infrutíferas tentativas para afastar o homem nascido em Santa Comba e recolhe, naturalmente, o ódio do poder instituído. Em 1958, 5 anos antes da sua morte, publica Quando os Lobos Uivam, obra que merece as atenções da censura e leva o escritor a defrontar-se com a magistratura do regime. Quando escreve Quando os Lobos Uivam, há um processo que lhe é movido. No âmbito desse processo é interrogado por um polícia e o polícia, a primeira pergunta que lhe faz é: você é português? E ele ficou-se e respondeu qualquer coisa, tipo o que é que queria que eu fosse, ou o que é que eu havia de ser, ou outra coisa qualquer. E depois, quando chega à casa, ele vira-se para a segunda mulher, que era a dona Gigi, a dona Jerónima, e vira-se para ela e diz assim: sabes, eu estou velho, porque o homem perguntou-me isto e tal, se eu era português, e eu, se fosse noutros tempos, tinha-me levantado e tinha partido aquilo tudo. Eu acho que isto é o Aquilino. O percurso de vida dele devia ser dado como modelo de cidadania. A obra de Aquilino não nasce por geração espontânea. É fruto de uma vida inteira de trabalho, de uma insatisfação permanente, de uma exigência consigo próprio que cresce com o passar dos anos. Era um homem que trabalhava de manhã à noite, sempre com a necessidade e com uma renovada vontade de conhecer. Obras 62 em 50 anos. Quer dizer, isto é uma coisa que é brutal. Eu penso que mais não podia. Soutosa, As Terras do Demo, são o núcleo inspirador de boa parte dos seus livros. Não haverá nenhum livro aqui integralmente escrito. Havia vários locais de escrita, mas, efetivamente, aquele conjunto de obras, os avós dos nossos avós,
Geografia Sentimental, Abóboras no Telhado, Aldeia, Terra, Gente e Bichos, O Homem da Nave, são tudo quadros centrados neste espaço circundante. E também o Malhadinhas. Eu não acredito que o diabo tenha perdido tempo a vir a Vila Nova de Paiva a movimento ou a Sernancelho. O diabo não veio, mas também não veio Cristo. Cristo não gastou aqui sandálias. Ele diz que naquelas terras os homens eram bárbaros, matavam-se por nada. Quer dizer, a gente tem uma ideia idílica das aldeias, que ele, e não só ele, o Torga, o Virgílio Ferreira, outros, mas ele em particular, ele ali no que diz respeito à Beira Alta e àquela zona da Beira Alta, portanto o norte do distrito de Viseu, ele se encarrega muito de desmentir. Com Camilo, Aquilino Ribeiro está entre os poucos que ousaram viver apenas dos proventos do seu labor literário. Aquilino é um homem à plume. Vive do seu aparo. Ele vive do que escreve. E não é uma vida folgada. Aquilino não esperou pela morte para colher, além túmulo, os louros da consagração da sua arte. Criou uma legião de leitores fiéis. Foi reconhecido pelos seus pares. Recebeu inúmeras manifestações que sublinharam a excelência da sua escrita. O reconhecimento surgiu mesmo das vozes mais improváveis. Há uma frase de Salazar para um jornalista, uma jornalista francesa, que lhe diz: vá entrevistar o Aquilino. Ele é do contra, é contra mim, é contra a situação, mas é um grande escritor. Mas persistem ainda algumas sombras sobre a universalidade das páginas que o mestre nos legou. Ele é um homem universal. Os temas que ele aborda são temas universais. Mesmo quando são metidos numa aldeia, e a ação se passa toda numa aldeia, todos os temas são universais. Porque a aldeia voltou a ser o nosso universo, não é? E já era um universo, quando estava isolado e quando era só uma aldeia. Já havia os bons e os maus, os puros e os impuros, os canalhas e os despojados. Quer dizer, sempre houve tudo nas aldeias. O apego à terra e às raízes beirãs não escondiam um homem do mundo. Ele gostava de ser um homem da terra, um homem telúrico. Mas ele era um universalista, não é? Ele tinha estado em Paris, tinha estudado lá, ia jantar à closerie dele lá, onde aliás o Hemingway depois também iria, faria também o seu restaurante preferido. Não é absolutamente mundano. Para os que acham a escrita de Aquilino impenetrável, aqui fica uma sugestão de leitura. Eu digo sempre às pessoas, leiam um livro do Aquilino, que é a Aventura Maravilhosa de Dom Sebastião em Terras do Miramolim, é assim mesmo que se chama, que é uma história magnífica, que tem uma descrição brutal, muito bem feita, quase cinematográfica, sobre a Batalha de Alcácer Quibir. É um livro que não carece daquilo que ele é muito acusado, que é de regionalismos. Milhares de páginas escritas, dezenas de romances e ensaios, uma vida devotada à liberdade e à intervenção cívica. E os afetos? Sobrou tempo para a família, para os seus mais próximos? Apesar disso tudo, conseguia manter um lado mais terno e próximo da família, não é? Eu não me lembro do dia em que o conheci, nem como o conheci. Eu lembro-me do dia em que tomei consciência em que ele era o escritor do Romance da Raposa. Essa consciência para mim foi uma consciência estranha. Eu tinha sempre a ideia que os escritores eram umas pessoas com uma presença imponente ou qualquer coisa. E ali não, saiu um homem que não era alto, era largo, era um homem até com um certo aspecto rústico. Tudo aquilo foi uma espécie de choque para mim. De volta à Soutosa, a casa de todos os retornos. Eu, quando entro na casa, vou à procura das coisas daquela altura.
E há, de facto, ainda é possível encontrar assim bocadinhos da nossa vida lá, em alguns objetos que nós gostávamos. Com a ajuda da neta Mariana, a Fundação Aquilino Ribeiro aproximou os espaços interiores da casa do mundo íntimo do escritor. Aquela primeira secretária que encontram à entrada da casa é, porventura, um ícone do que era o Aquilino, da forma como ele trabalhava, das condições em que se trabalhava naquela altura. Uma secretária não é apenas uma secretária, aquela cadeira não é apenas uma cadeira, é a secretária do mestre e é a cadeira do mestre e é a forma como o mestre nelas trabalhava. E os livros, os muitos escritos por Aquilino e outros que o ajudaram a formar-se como escritor e como homem. Nós temos que ter exemplares das obras, de todas as obras do mestre e até o mais possível primeiras edições. É esta a nossa função, é esta a nossa vontade, evidentemente com as condições de conservação que estas obras de arte exigem. Temos pinturas, temos esculturas, temos um conjunto de obras de arte que vão ser mantidas, que têm que ser preservadas. Algumas delas carecem já de uma intervenção de melhoramento e certamente conseguiremos dar essa resposta. Muito importante era que a Casa-Museu existente em Soutosa se abrisse para a comunidade local. Tentar levar as crianças a conhecer a obra do Aquilino Ribeiro, do meu avô. E fazer da casa um espaço aberto a novas aventuras literárias para que outros escritores pudessem escrever, outras coisas pudessem acontecer ligadas à escrita. E era o ideal. Lá fora há muito aquela lógica das residências. Se a coisa pudesse funcionar nesses termos, sim, museu só, acho pouco. As casas-museu não são apenas, direi mesmo, não são principalmente referências do passado, são projeções do nosso futuro. E é isso que pretendemos fazer quando queremos trazer aqui mais turistas, mais pessoas, mais valorização do território e mais valorização dos nossos produtos. Uma coisa que em Portugal é muito pouco comum, eu penso que não há mesmo, e que alguns desses sítios podiam propiciar, que são lugares para outros escritores escreverem, para pessoas escreverem teses e para estudiosos estudarem e funcionarem também como uma espécie de turismo académico ou turismo literário. O que fazemos na Fundação Aquilino Ribeiro é preservar a memória do mestre, é dar a conhecer a obra do mestre, mas é mais do que isso, é integrar todos os territórios sentimentais do mestre Aquilino Ribeiro. É a serra, é o rio Paiva, são as aves de que tanto Aquilino falava, é a fauna, é a flora, são os lobos e são as pessoas. São principalmente as pessoas. Para honrar a universalidade da arte de Aquilino Ribeiro, abrir a obra Soutosa e outros espaços do escritor a Portugal e ao mundo. A Fundação participa e vai intensificar a sua participação num conjunto de casas-museu na Península Ibérica que vai permitir trazer aqui os nossos vizinhos e amigos espanhóis e, a partir deles, outros públicos. Esta casa é um santuário para os aquilinianos. Ele era um viajante e era um homem cosmopolita, mas ao mesmo tempo era um homem que tinha orgulho nas raízes. Eu tinha orgulho nas raízes e eu penso que eu tinha uma sensação de se ter feito também eu próprio. Eu sou teimosa, penso que ele também devia ser um bocadinho. Ele, no fim da sua vida, no inverno da sua vida, é, porventura, o período onde
teve digamos, a maior intensidade literária. O mestre ultrapassou também a região, ultrapassou até o país e, portanto, nós não temos nenhuma vontade, nem faria nenhum sentido de confinar nem o mestre, nem a obra do mestre. É exatamente ao contrário. O que faz sentido é abrir o mestre à região, ao mundo. Quando tenho a cabeça muito suja, eu leio Aquilino ou leio Padre António Vieira. E é o meu melhor shampoo.